A gente tá numa era de realmente de mudanças muito rápidas, como vocês estão falando. E a gente está presenciando, pelo menos no setor de joias, isso está muito claro assim. A gente está pegando empresas com 30, 40 anos de mercado que tá tendo a sucessão dos filhos. Então, os filhos estão entrando para começar a assumir a empresa e aí começa uma briga. Não é briga, não entendam assim, briga de briga, né? Mas começa o filho que está entrando na sucessão para assumir a empresa, mostrando toda essa tecnologia, falando assim, por exemplo, não, vamos implantar o RD, vamos fazer impulsionamento, vamos nutrir lead, vamos ter social media. E é tudo coisa que não é palpável, né? Uma coisa é você chegar lá pro seu pai que tem 30 anos de empresa e falar, ó, vamos fazer mais 200 caixinhas dessa por mês. Ok, é palpável, ele consegue ver. E aí vamos contratar mais uma vendedora para vender essas 200. Ok. Mas eu falo assim, ó, vamos contratar o RD para gerenciar lead, nutrir e, e ali vai ter uma automação que o negócio vai trabalhar pra gente. Você não vê, você só vê número. Vocês já chegaram a pegar empresas nesse cenário que tá tendo a sucessão, tá vindo uma geração nova aí, que aí você tem o pai que é lá o baby boomer, né? Totalmente tá às 6 horas da manhã, fielmente na empresa, saindo 10 horas da noite. E essa geração aí, né? Nem sei mais se é milênio, qual que tá vindo aí, totalmente desapegada, se precisar trabalha de madrugada, dorme de dia e faz a coisa acontecer também. Eu tenho uma cliente lá da Baixada Santista que está passando por esse processo, né? Inclusive, ela era policial militar e por passar esse processo ela pediu baixa para poder se dedicar. E ela é minha cliente de consultoria hoje. Eu acho uma estratégia que eu estou aplicando lá é o seguinte: é a gente trabalhar por partes, a gente apresentar as coisas aos pais dela Vai devagar, né? de maneira mais lógica. Por quê? Porque você chega com todas essas informações, né, realmente assusta. Confunde. A pessoa não quer fazer um investimento. Primeiro, eles seguram o investimento. Uhum, Então, o que que a gente está fazendo? A gente está trabalhando tudo isso uhum, de uma maneira tranquila sobre a gestão dela, mas apresentando a eles, aos poucos, o que está acontecendo. E aí, o mais importante, apresentando o resultado. Uhum. Porque o resultado, ele enche mais os ah, olhos, né? sim, é É. Então, verdade. tá voltando, ó, tá É, voltando. Uhum. exato. Então, esse é um projeto, é um processo que eu acho que tem que ser aos poucos para poder ter avanço nessa sucessão familiar, que realmente a sucessão familiar é um sistema delicado, né? Sim, muito. Ele tem que ser muito bem feito, mas é um sistema delicado. Perfeito. Eu costumo fazer várias reuniões toda semana, né, com vários empreendedores do Brasil inteiro, né? Então a gente se depara com várias situações toda semana, né? Uhum, E uma que me chamou a atenção em especial foi na semana passada, onde eu fiz uma reunião com o pessoal do Rio de Janeiro, onde o pai estava atrás, a mãe estava do lado e o filho estava na frente. hum, O filho estava tomando a frente. Para quê? Para trazer o modelo de 30 anos lá do físico pro uhum, digital. E na nossa conversa foi super produtiva, porque conversando sobre tecnologia, a gente traz muito do físico, muito do que acontece na real, do que acontece no dia a dia da operação do físico. uhum, E aí o pai entendeu muito o que a gente estava querendo transmitir e do que a gente poderia, né, fazer como um projeto juntos. E o filho ficou super animado. Por quê? Porque a gente falou uma linguagem aonde o pai conseguiu entender que o que ele vem fazendo no físico é importante, continua sendo importante, e o digital tem uma representação muito grande e a partir de agora é necessário dar esse passo à frente. Mas que nem o Guilherme falou, é um passo à frente, é um passo por vez. Então, não se inventa um modelo de negócio da noite para o dia, não se muda o que já está funcionando. A empresa está funcionando há 30 anos, já é rentável, mas ela precisa abrir um novo Uhum. horizonte, ela precisa dar um passo mais importante nessa caminhada. Então, o filho está assumindo com o apoio da família, do pai, da mãe, do tio, ou seja, de toda a família. Mas esse passo ele tem que ser bem consolidado. Por quê? Como a gente colocou, a gente não tem dados palpáveis. Quando tu fala em automação, em RD, não ferramentas, dá pra cruzar ver, dados, né? não é palpável. Uhum, Mas como o Guilherme falou, nós temos exemplos, cases que estão falando sobre essa sucessão, sobre uhum, essa virada, e fica muito mais fácil apresentar esse case, essas histórias,
e que aí sim, né, essa linha de projeto consegue ser executada de uma forma mais inteligente, né? Com Sim, sim, certeza. sim, sim. Só pegar um gancho, né? Muitas empresas no mercado tentam rebuscar muito palavras, falar muito técnico com uma pessoa que não sabe nada, né? Então eu acho que vai o mérito de vocês aí entender a linguagem ali na hora, falar, pera aí, aqui eu tenho que falar mais humildemente, né? Falar de uma Sim, maneira que o lado de lá entenda para que não confunda mais ainda. Acho que sim. essa é a questão hoje em dia, porque essa fase tá pegando. Às vezes a gente vê pessoas que mal conseguem mexer no celular, enquanto outras com 18 anos estão indo lá comprar Porsche porque tá faturando milhões na internet. Olha a fase que a gente tá vivendo. É que Exatamente. assim, ó, Pedro, se tu pensar e perceber um modelo de negócio que já existe na empresa, em algumas situações a gente chega na empresa e a gente vê um modelo já estruturado, com vendedores externos, com malas, né, malas de joias indo para vendedores, fazendo viagens de longa distância, para o vendedor chegar num ponto para depois distribuir o produto. Então tem uma logística que já existe, já funciona, e quando tu vai dizer, não, esse modelo não pode mais existir e ele tem que ser totalmente digital, tu vai impactar totalmente o teu negócio, né? Impacto. Então, tu não pode chegar e quebrar. A tecnologia, ela tem que ser uma engrenagem no processo que já existe para facilitar o processo do dia a dia, não só da empresa, mas pensando sempre na experiência do cliente. Uhum, Essa é a grande sacada. Então, quando tu interpreta isso com uma linguagem mais facilitada, uhum, fica muito mais fácil, né? Tu conseguir entender, né? Isso. E quando alguém me pergunta, físico ou digital? Aí eu pergunto, se você está uhum. disposto com os custos, por que não os dois? Uhum. Porque você também não tem gente que gosta da loja física, do movimento, do dia a dia, de gente entrando e saindo, Sim. né? Então, por que não os dois? Aí você tem que entender se o custo vale, se cabe ali dentro do seu orçamento e vai embora.